Olá, eu sou Daniele Cordeiro, responsável por esse canal. E hoje eu vou trazer um assunto que me pegou hoje para refletir. Nesse processo que a gente passa de autoconhecimento, de cura, quando a gente começa no processo, ou não só no início, né, mas todo o processo, a gente está sempre se desconstruindo. Para construir um novo eu, ou para você despertar para o seu eu verdadeiro, para quem você é verdadeiramente, você precisa se desconstruir. Desconstruir crenças, tudo aquilo que te limita. É como você entrar numa casa, você comprou uma casa que precisa de reforma. Se a base dessa casa tiver com defeitos, estiver fraca, você vai ter que mexer na base antes de mexer numa reforma, sei lá, de uma aparência, de uma pintura. Porque se você entra nessa casa com uma base frágil, não vai durar muito tempo, vai começar a acontecer os problemas. Assim como quando você constrói uma casa, você precisa primeiro construir as bases, as estruturas, para você construir o restante. Mas o mais importante são as bases, é toda a estrutura. E no nosso processo de construção da personalidade, né, na nossa infância até a nossa fase adulta, a gente vai aprendendo com o outro. O outro é a sociedade, os nossos pais, o colégio, os professores, é que vai nos dizer o que eu devo seguir, o que é certo, o que é errado. E aí você passa a vida numa crença. E como a gente está passando essa transição planetária, a mudança de vibração, como a gente passou eras vivendo numa base mentirosa, que é a Matrix, a gente se construiu dentro de uma mentira. Então, não é um processo fácil fácil e rápido você se desconstruir dessa Matrix. Porque a gente está falando de estrutura, né? A gente não está simplesmente fazendo uma reforma na casa. A gente está tendo que desconstruir também as nossas estruturas, porque foram criadas em bases frágeis. Então a gente está tendo que mexer na nossa estrutura para construir o novo, ou para despertar naquilo que a gente já é, na nossa essência, na verdade do nosso espírito, a nossa verdadeira consciência divina. Então, muitas vezes, a gente quer construir coisas na nossa vida, a gente tem objetivos, o nosso coração quer construir, quer crescer, quer ter sucesso, mas baseado na Matrix. E ainda a gente está mexendo na nossa estrutura. Então, se você percebe que as coisas na sua vida não estão andando, é porque você ainda está mexendo na sua estrutura. E você vai poder caminhar no seu objetivo de vida, no seu propósito de vida, naquilo que realmente a sua alma anseia, quando a sua estrutura estiver fortalecida. Para você poder começar a despertar os seus dons, o seu verdadeiro ser. Enquanto a gente tentar construir coisas novas com a base antiga,
Ou a gente vai andar alguns passos e vai voltar para trás, porque a base ainda não está estabelecida, ou a gente não vai andar, né? Ou a gente vai dar um passo para frente, um passo para trás, um passo para frente, um passo para trás, que é o que acontece com o processo de despertar. Porque a gente não sabe, conscientemente, a gente não sabe. A gente não sabe o que está lá na frente. A gente não sabe o que também está lá atrás, que ainda precisa ser limpo. Mas na medida que a gente vai despertando, tomando consciência, a gente vai lembrando, a gente vai usando a nossa intuição para saber os caminhos. Mas é um processo que a gente tem que ter paciência, acolher nossas emoções, né? Porque o mais desafiador nesse processo é desconstruir essas crenças que nos limitam. As crenças de escassez, as crenças baseadas no medo, porque fomos manipulados na energia do medo, que é a energia mais baixa, que é a vibração mais baixa, que é aquela energia que nos impede de fazer as coisas. Às vezes a gente faz porque o outro está dizendo que você tem que fazer. Que, na verdade, foi confortável. É confortável alguém dizer para você, faz isso. Porque aí você não tem a responsabilidade de assumir que foi você que fez. Ah, não, eu fiz porque foi dito assim, não é? A nossa sociedade não foi construída nessas leis para aprisionar, porque nós não temos liberdade. Então a gente está construindo o quê? A gente está conquistando o quê? A nossa liberdade de ser. A nossa liberdade, nosso livre-arbítrio, porque a gente não tem na terceira dimensão. Então é preciso paciência com a gente, é preciso se acolher, é preciso sim, se você cair, se estruturar, porque se você cai é porque sua estrutura ainda está frágil. E mesmo que a nossa estrutura esteja fortalecida, às vezes a gente vai cair, nossa vibração vai cair, porque nós estamos na Terra. Nós somos seres humanos. E esse humano ainda é frágil. Estamos conquistando, deuses que somos, estamos conquistando, despertando nossos dons. Mas é como uma criança que aprende a andar. Ela tem insegurança ainda. Os pés dela não estão firmes. Então ela começa a dar seus primeiros passinhos, cai, está insegura, vai sentir um ambiente, começa a andar meio assim, sem jeito. E na medida que ela vai aprendendo, quando ela vai praticando, ela vai tomando segurança e ela vai aprendendo a andar. Mas quando você é criança, você ainda precisa de quê? De suporte. E esse suporte vem do quê? Do seu eu superior, da espiritualidade, de pessoas que às vezes já passaram por esse processo e estão nesse momento como terapeutas, como psicólogos, pessoas que passaram o processo na prática e também que estudam. Porque quem veio na frente, vamos dizer assim, né? É como um batalhão, né? Que tem na frente aqueles desbravadores e atrás ficam aqueles apoiadores. Quem está na frente está vendo o que está acontecendo. Então, os trabalhadores da luz, os semeadores, os mostradores do caminho, escolheram desbravar o caminho. E na medida que mais pessoas vão despertando, esses desbravadores vão ajudando quem está vindo atrás. E não é porque são desbravadores que também não vão ter seus momentos de tristeza, porque enquanto a gente está na Terra, a gente continua evoluindo. A gente está em processo.
Se a gente se ilumina, a gente vai para outro lugar. Então, o que eu queria colocar para vocês é justamente isso. Não adianta a gente tentar construir algo novo numa base antiga, mofada, quebrada, rachada. A gente precisa chegar, às vezes, num estado até de vazio. Quando você começa a sentir um vazio, quando lembranças que você tinha de coisas da sua vida, quando essas lembranças começarem a desaparecer e você sente aquela coisa assim de vazio mesmo, mas não um vazio ruim, é um vazio que dá espaço para você criar. Significa o quê? Que você está desconstruindo essas crenças, que você está desconstruindo essas energias. E é a partir desse vazio, esse vazio está dizendo o quê? Você abriu espaço no armário. Você esvaziou o seu armário. E aí, nesse momento, você pode colocar coisas novas. Mas enquanto você estiver não está dando certo, eu quero isso, mas não está acontecendo isso, significa que você precisa aprender alguma coisa. Significa que você está mexendo na sua base. Todos nós estamos sendo preparados pela espiritualidade, pelo nosso eu sou. Então precisa haver o quê? Paciência, amor, respeito. E não é só com a gente, com o nosso processo, é com o outro. Cada um está no seu nível de despertar, cada um está num degrau da escada. E não é porque você às vezes está num grau à frente nessa escada que você é melhor que o outro. Não, você já esteve naquele lugar. Todos nós começamos pelo primeiro passo, pelo primeiro degrau. E aí você também tem condição de compreender o processo dele, porque você já passou aquela fase ali. É como o Vital Froese fala da questão do colégio, né? Da escola. Não adianta você estar na primeira série e querer fazer uma prova de resistência, uma prova de conhecimento na oitava série, que você não vai conseguir. É a mesma coisa, gente, na vida. Se aquela pessoa ainda está na primeira série e você está na quinta, você já passou pelaquela série. Então você tem condições de respeitar o processo daquela pessoa. Às vezes não entender. Porque por mais que você tenha passado pela primeira série, as suas experiências foram diferentes. O seu sentir é diferente porque você é um só. Mas você tem condições de respeitar aquela pessoa. E às vezes até ajudar. Porque se você também já foi ajudado, né? Às vezes uma questão difícil no colégio, vamos dizer assim, né? Um colega foi lá e te ajudou naquela questão, alguma coisa que ele conseguiu ver que você não conseguiu entender, seja o professor, seja um aluno. Você nunca caminha sozinho. Então, é lembrar que nós estamos nesse momento planetário. Estamos tendo toda ajuda. Vocês não imaginam quantas naves tem acima de nós. Eu não vejo, mas eu sinto. E a própria espiritualidade nos traz essa informação. Mas não é para a gente ficar dependendo só da espiritualidade. Por quê? Porque nós somos deuses. Então, nesse processo de despertar, a gente vai descobrindo quem realmente nós somos e descobrindo nossos dons, despertando nossos verdadeiros dons. Porque se nós somos filhos de Deus, filhos da fonte, se Deus está dentro de nós, então nós temos toda a capacidade que Deus tem. Então vamos
aprender esse processo, nos acolher nesse processo de desconstruir e construir. A gente tá sempre desconstruindo algo e construindo algo. Mas não esqueçam da base, porque esse processo é desafiador, porque de repente nós escolhemos passar em uma vida só, que é essa vida, de repente limpar, sei lá, 10 vidas em alguns anos. Então imagina o quanto de coisa nós temos que desconstruir e já estamos desconstruindo. Mas quando você cair, quando você ficar pensando, minha vida não dá certo, eu tento as coisas e não dá certo, ou te dá um desânimo, pensa nisso. Pensa que você está aprendendo a andar. Pensa que a sua base ainda não está perfeita o suficiente. Não está seguro o suficiente. E a gente vai estar sempre nesse processo. É nos acolher mesmo, gente. Nos acolher, cada dia é um aprendizado que a gente tem. Eu digo para vocês que quando eu comecei a me abrir para minha intuição, porque eu duvidava, né? Eu tinha minha espiritualidade sempre ali me dando sinais, mas eu duvidava. Por quê? Porque eu não confiava em mim, não era na minha espiritualidade. Eu não confiava em mim. Principalmente porque eu sou médium consciente. Então eu ficava pensando assim, bom, será que sou eu falando ou é a entidade falando? E não importa, a sabedoria vem de você. Se não é um ser de luz que está te ajudando, e eu digo isso porque eu já fui médium de Umbanda, é a sua sabedoria. E eu digo para vocês, com toda a alegria do meu coração, que eu vi e presenciei em sentir coisas por ser médium consciente. Que, nossa, foi um presente, foi grandes presentes na minha vida. Principalmente porque eu estava presente no encaminhamento do meu avô e do meu tio. E o meu avô paterno eu não conhecia em vida. Mas eu senti a mão dele segurando em mim quando ele estava sendo encaminhado. E o meu tio, eu estava junto com ele quando ele desencarnou. E estava presente, não só presente, mas recebendo o espírito dele para ajudá-lo a ser encaminhado. E era uma pessoa próxima de mim. Eu cresci com ele, perto dele. Então, para mim, foi um grande presente ter consciência do que estava acontecendo. Então, aí eu comecei a pensar nessas coisas, porque eu sempre recorria a outras pessoas, outros seres que não eram da minha egrégora, e sempre falavam para mim: você precisa ter fé. Você não tem fé na sua espiritualidade. E eu não entendia. Até que um insight, um cutucão que eu recebi da espiritualidade, eu comecei a dar vazão. Eu comecei a realmente meditar e realmente dar voz, não só para a espiritualidade que está comigo, mas para o meu eu. E eu vou dizer para vocês que a mudança interna que eu tenho vivido está sendo muito grande. E às vezes eu me pego nesse sentimento de frustração porque as coisas não estão andando. E aí hoje me veio essa informação. Você está sendo preparada. Você está no processo de cura. Você está desconstruindo crenças. Você está desconstruindo uma base que se construiu na energia do medo, da mentira. E você está sendo fortalecida. A gente está indo para as naves todas as noites
para ser treinados, para ser curados. Então vamos aproveitar esse tempo para nos curar, para nos conhecer e para realmente despertar para a nova era. Eu peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você acha que é necessário ouvir essas palavras. Se inscreva no canal para que mais pessoas possam acessar os conteúdos que eu trago aqui. Não é para ter seguidores, é porque o YouTube entende, quanto mais movimento tem aquele canal, quanto mais movimento tem aquele vídeo, é porque são conteúdos viáveis para ele colocar, né, no feed, para aparecer para as pessoas. E eu espero que essas palavras, assim como para mim, né, essa informação foi muito importante no dia de hoje, eu espero também que seja uma sementinha no coração de vocês. Porque é o que eu estou me propondo, né? A ser uma contribuição na vida de cada um. E a gente poder caminhar juntos. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima.